Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Quinta-feira, 19 de julho. Para você que está ouvindo a Jovem Pan Maringá, sejam bem-vindos. Bom, na Digital Táxi, você sabe que o jeito de chamar um táxi mudou, mas o táxi não. Você pode ligar pelo 3222-2222, pode deixar aí na agenda, hein? 3222-2222, o WhatsApp 99900-9900, é molinho, né? 99900-9900, e também o aplicativo onde você consegue um desconto de 30%. Olha que legal, hein? Como no táxi você não paga aquela tarifa dinâmica, né? Sua viagem fica tranquilona, barato, que a concorrência, tá bom? Digital Táxi, há mais de 20 anos rodando por você, Paulo Caetano. Muito bom dia. Oi, Carioca, bom dia pra você. 9 horas 12 minutos aqui na Jovem Pan. Agora a gente vai de informação aqui no Pan News. Em Maringá, mais um violento acidente de trânsito envolvendo, escute você, motocicleta. Depois de 24 horas, saiba o que funcionou e o que não funcionou na nova Avenida Kakogawa. Nada de candidatura própria. PP vai de Ciro Gomes ou de Geraldo Alckmin. E ainda, hoje é o último dia dos Jogos da Juventude em Nova Esperança. Tempo e temperatura. Agora em Maringá, 20 graus, céu limpo, não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar continua baixa. Aqui em Maringá estamos em estado de alerta, mantenha as crianças e idosos hidratados. Amanhã também dia com sol, não há previsão de chuva, as temperaturas vão ficar entre 16 e 29 graus. Vamos para a manchete de hoje do jornal O Diário do Norte do Paraná. Você vai ler na manchete: Maringá concentra 77% do PIB da região. E o novo diretor da nova revista Playboy é de Maringá. Muito bem, você pode ler essas e outras notícias assinando o Diário 3221-6001. Assine o Diário 3221-6001. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. E um acidente no centro de Maringá. A condutora do carro invadiu a preferencial e atingiu um motociclista. Agnaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, ao Carioca e aos queridos amigos da PAN. Mais um caso de imprudência no trânsito maringaense, Paulo. O acidente de trânsito causou ferimentos graves em um motociclista na tarde de ontem aqui na cidade. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas João Paulino Vieira Filho e São Paulo, no Novo Centro, local onde um motociclista morreu na quarta-feira passada ao colidir contra um automóvel. No acidente de ontem, o motociclista Márcio Balan, de 36 anos, que pilotava uma Honda XRE, perdeu o dedo da mão após colidir contra um Ford Export. A motorista, Marlene Parisi, de 48 anos, estava na Avenida João Paulino quando foi fazer a conversão à esquerda para a Avenida São Paulo. Nesse tempo em que a mulher foi realizar a conversão, a Export não respeitou a preferencial, entrando na frente da moto, o que causou a batida. O piloto da moto, infelizmente, teve aí o dedo decepado. Marlene está com a CNH cassada e não foi conduzida para a delegacia de polícia. Uma equipe de trânsito da Polícia Militar de Maringá esteve atendendo a ocorrência. A autoridade policial deveria ter conduzido a motorista para ser feito aí um termo circunstanciado na delegacia ou na sede até do 4º Batalhão. A condutora da Export foi liberada no local. Muita atenção, né, Paulo? Um local que já teve, na semana passada, um acidente com morte envolvendo também um motociclista, e dessa vez as pessoas não prestando atenção ao virar à esquerda, não dando a preferência. Muita atenção no trânsito, porque mata. Paulo, a gente volta ainda hoje com mais informações de Maringá e toda a região, aqui nas edições do Pan News, na Jovem Pan. Um forte abraço a todos e uma excelente quinta-feira. Nós chegamos a um ponto que a conclusão é bem simples. O maringaense não tem se comportado de maneira correta no trânsito. Todos estão com muita pressa. Tem meia dúzia de motoristas que não sabem também o que significa a palavra gentileza. A prefeitura precisa instruir os motoristas, precisa dar educação no trânsito. A prefeitura comece doutrinando as crianças para que a próxima geração seja melhor do que essa. Além do mais, nesse caso, o caso desse acidente aí, a condutora estava com a carteira cassada, nem deveria estar ao volante. A informação que nós temos é de que
não recolheram a habilitação dela e liberaram. Segundo relatos, alguém da CEMOB, que é ligado a essa mulher que causou o acidente ontem, deu um jeitinho na coisa e ela foi liberada. Isso é vergonhoso. Secretaria de Mobilidade, alguém da secretaria foi por lá e deu um jeito para que a lei não fosse cumprida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em Maringá não pode acontecer isso. Uma cidade que todos elogiam tanto, diz que as pessoas são isso e são aquilo. Pelo nível do nosso trânsito, a gente pode medir o nível das nossas pessoas. E ontem a Avenida Cacogal foi liberada com corredores de ônibus e também os novos terminais. Nossa equipe esteve por lá durante o dia, mas também esteve por lá durante a noite para conferir se entregaram a obra por completo ou não. Roberto Lima, bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca e os amigos da PAN. Pois bem, Paulo, entrou ontem em operação os corredores exclusivos de ônibus da Avenida Cacogawa e os terminais de integração das praças Emílio Farjado Espejo e Megumo Tanaka. A nossa equipe teve acompanhando no local como é que foi esse primeiro dia e passa também detalhes a respeito de itinerário, né? Que no caso a linha 131 do Jardim Vitória do Transporte Coletivo teve aí uma alteração de itinerário no sentido centro-bairro, passando a circular na rua Peroíbe, paralela à Avenida Cacogawa, para acessar a rua Quiri e seguir ao bairro. Tivemos também aqui para poder relatar, Paulo, os primeiros dias, no caso dessa mudança da Avenida Cacogawa, a Secretaria de Mobilidade Urbana lembra que condutores devem redobrar a atenção. E a gente percebeu também, né, no caso, fora esse tipo de atenção que o condutor tem que ter, no caso a faixa, né, as faixas, que a gente percebe que tem muito motoristas de veículos pequenos que acaba se utilizando aí, portanto, da faixa exclusiva dos ônibus. E caso se isso for constatado, né, é uma infração gravíssima com uma multa de R$ 293,47. Os pedestres também têm que ter uma certa atenção ali no local, Paulo, inclusive à noite, viu? Porque a gente já relatou isso dias atrás a respeito de iluminação nos pontos de ônibus ali, tanto da Cacogawa quanto também da Avenida Morangueira. Então isso serve até um alerta, né, para a população, para o usuário do transporte coletivo, prestar bem atenção, ainda mais no dia, à noite, né, na verdade, né, no período da noite, essa questão da iluminação, para poder evitar também certos acidentes. Paulo, por enquanto é só, eu volto no decorrer da programação com mais informação. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan Maringá. Cobertura para 4 milhões de pessoas. Se não fosse triste, eu estaria dando gargalhadas aqui no ar. Tô incomodado com esse negócio aí da Morangueira e agora também da Cacogawa, que eu tenho falado da Morangueira desde o dia que foi entregue. Essa avenida foi entregue sem iluminação. Tem um quarteirão ali que tem um teste de iluminação com LED, que por sinal ficou muito bom, só que os pontos não estão iluminados. Agora eles me entregam essa segunda obra, dizendo que a obra foi entregue para ser usada, mas todos os pontos de ônibus não têm iluminação. É inseguro ficar por ali esperando pelo transporte. CEMOB de novo, né? Secretaria de Mobilidade Urbana precisa resolver essa questão. Iluminar os pontos é uma coisa tão simples. Na minha casa, se não tem luz, eu puxo um bico de luz. Tem outras soluções com placa de luz solar. Eu acho que a prefeitura está na hora de tomar jeito e parar de entregar as coisas, porque diz que é uma administração diferente, e entregar as coisas depois que a obra estiver completa. Nós vamos trocar os abrigos. Então entrega a obra na hora que trocar os abrigos. Chega de dar migué, né? No futebol tem muita essa expressão, né? Dar o migué. Tá aí enrolando as pessoas. Vai enrolando. Diz que entregou, mas não entregou nada. Não dá pra usar, tá tudo escuro. Vamos seguir por aqui, Carioca. Vamos lá. Com o Ângelo Rigon. Aparentemente, o que se observou em uma reunião ontem, o deputado Ricardo Barros não será mesmo o candidato do PP à presidência da República. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca, bom dia, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. É quase 100% certo.
o PP, que é presidido pelo senador Ciro Nogueira, não vai ter candidato próprio a presidente da República e, neste caso, a pré-candidatura do deputado federal maringaense Ricardo Barros não deve prosperar. Aliás, o sepultamento da sua candidatura deve ser anunciada oficialmente essa semana. Informa a Folha de São Paulo que ontem à noite os caciques dos partidos do Centrão participaram de um jantar justamente na casa do Ciro Nogueira, que era camarada de Ricardo Barros até dias atrás e é presidente nacional do Partido Progressista. Um dos participantes foi o famoso Valdemar Costa Neto, que manda no PR, apesar de sequer estar afiliado ao partido. Ele é o grande cacique do PR e era a noiva mais disputada pelos presidenciáveis nos últimos tempos. Terminada a reunião de ontem à noite, a definição é: o Centrão vai com Geraldo Alckmin ou Ciro Gomes. Não se cogita a colocação de nenhum outro nome a não ser esses dois, o que definitivamente descarta a participação de Ricardo Barros no processo presidencial. O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, partido do Ricardo Barros, disse as seguintes palavras: é impossível haver divisão. Eu me comprometi que, se eu for vencido, vou acompanhar a maioria. Isso já está definido. Viabilizar uma candidatura própria do PP hoje é praticamente descartado 100%, apesar de todo o empenho do presidente Michel Temer, que teria sido o grande idealizador da pré-candidatura do maringaense. Barros agora deverá retomar a pré-campanha da pré-candidatura a deputado federal à reeleição, já que por uma semana ela foi deixada de lado. Apesar de tudo, essa não é uma má notícia, já que foi um acidente no meio do caminho. Barros, desde o começo, estava preocupado com a sua reeleição. A má notícia da semana foi mesmo a inclusão do nome do ex-prefeito Silvio Barros II na chamada lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas do Estado. Ele não é pré-candidato a nada esse ano, é secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, mas se fosse não conseguiria ou dificilmente conseguiria o registro, dada a condenação no Tribunal de Contas por irregularidades, a não aprovação de contas. A notícia da inclusão de seu nome na lista é uma espécie de balde de água fria, principalmente nos ex-assessores, nos ex-cargos comissionados, que defendiam até o movimento Volta Silvio para as eleições municipais de 2020. Por enquanto é só, volto no decorrer da programação e à noite no Jurassic Pan. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. E os jogos da Juventude Nova Esperança estão chegando na reta final. Orlando Gonzalez, bom dia. Jovem Pan. Esportes. Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, amigos da Jovem Pan. Hoje, último dia de disputas da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná, aqui em Nova Esperança. Competição que foi desenvolvida em 5 modalidades esportivas: basquetebol, futebol, futsal, handebol e voleibol. As últimas 2 modalidades que serão finalizadas no dia de hoje são o futebol e também o futsal, disputas no feminino e no masculino. E Maringá está na grande final do futebol de campo. Ontem a equipe da Cidade Canção conquistou mais um resultado positivo contra a equipe de Nossa Senhora das Graças. Estava perdendo o jogo de 1-0, virou na etapa complementar, assegurou 3-1 e vai disputar o título hoje às 10h30 da manhã contra a equipe de Astorga, que ontem também superou o time de Paranavaí por 2-0 no estádio Francisco Zereloff Filho. No futsal temos também a fase decisiva já estabelecida após os confrontos de ontem, valendo o título no futsal. Vão jogar no ginásio poliesportivo Bruno Benatti. Daqui a pouquinho, São João do Caiuá contra Mirador na disputa do título no futsal feminino nesta divisão B. E depois, às 10h15, Paraná City enfrenta Paranavaí no jogo que vai premiar o melhor com a medalha de ouro, troféu também e a classificação para a fase final destes Jogos da Juventude do Paraná. A disputa decisiva da grande final vai acontecer em Chopinzinho no mês de outubro, um grande campeonato que envolveu a participação de muitas equipes. E tivemos também, Paulo Caetano, Carioca, o voleibol feminino da Cidade Canção conquistando o título ontem. Maringá pegou na final o time de Marialva, venceu por 3-0, parciais de 25-17, 25-11 e 25-11. As garotas são medalha de ouro
estão também classificadas para a final em Chopinzinho dos Jogos da Juventude do Paraná, na divisão B. Na disputa do título no basquetebol masculino, Nova Esperança venceu Tamboara. Nova Esperança 3-7-0, parciais de 25-17, 25-14 e 25-20. No handball, na disputa do título feminino, jogaram Paranavaí e Astorga. A equipe astorguense venceu o jogo 23-12, terminou com a medalha de ouro. E no handebol masculino, Sarandi e Alto Paraná realizaram a grande decisão e o título ficou com a equipe sarandiense, placar final 22-17. Então, daqui a pouquinho termina aqui em Nova Esperança, onde a Jovem Pan também está bombando, Paulo Caetano, esta fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná. E lembro que a partir de amanhã a gente também acompanha os Jogos Universitários do Paraná, uma semana a cidade Canção se transformando na capital universitária do estado do Paraná. É isso, Orlando Gonzalez para Jovem Pan. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Essa edição do Pan News fica por aqui. A gente volta hoje às 18 horas, às 6 horas da tarde, com mais informação para você, ouvinte. Para participar é bem fácil, é só mandar um e-mail para jornalismo@jovempan.net. Você também pode fazer contato com a redação no 2101-0001 ou ainda pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Notícia com credibilidade é aqui na Rádio do Brasil. Hashtag Partiu Pra Cima. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.